isso mesmo, encontro marcado entre eu e você, amigo e amiga da plataforma da Hebraica exclusiva à nossa casa. Notícias de Israel, do mundo judaico e principalmente atualidades para que você entenda como as coisas acontecem nesses dias, por exemplo, em Israel. Dias difíceis, dias de preocupação. Os níveis de contagiados não param de crescer em Israel e per capita, segundo o estudo da Organização Mundial da Saúde, Israel chega a ser um dos 3 países com o maior número de contágios, repito, per capita. Isso é grave e uma das decisões do governo é de diminuir a quantidade de pessoas que se reúnem em vários lugares, sejam sinagogas e outros lugares assim. Até mesmo nos ônibus, no transporte público, Israel agora vai ter a ordem governamental, vem diretamente do governo de Israel, de que não mais de 20 pessoas podem estar num ônibus. E o curioso é que não haverá permissão de ar-condicionado, portanto, janelas abertas em todos os ônibus com não mais de 20 pessoas. Essa é uma ordem do governo. Estranha, mas vai acontecer a partir desta semana. Além disso, há problemas outra vez com a população ortodoxa, quando já houve 2 tipos de choque, 2 momentos de choque entre a polícia e a população ultra-ortodoxa em Jerusalém. Um dos membros do governo de Benjamin Netanyahu está ameaçando sair da coalizão e destruir o governo, ou seja, diminuir a capacidade do governo funcionar caso as yeshivot, as casas de estudo da Bíblia, sejam fechadas devido às novas ordens do coronavírus. E além do que, essa semana, nos últimos 3 dias, 3 mísseis foram mandados de Gaza para o sul de Israel. Ou seja, neste momento Israel está realmente tensa e preocupada com a situação e principalmente com o calor, porque sem ar-condicionado nos ônibus, no calor do verão israelense que começa agora a aumentar, sem dúvida alguma, fica preocupante a situação do país. E é exatamente nesse contexto que Israel vem enfrentando dificuldades em várias áreas. Desta vez, no que diz razão à segurança, Israel consegue algo importante. No mesmo período que tem dificuldades econômicas para tentar lidar com um enorme número de desempregados, já são, segundo cifras oficiais, 1.230.000 desempregados em um país que não tem ainda 8 milhões de habitantes. Mas, nesse mesmo contexto, Israel não economiza no que diz razão à segurança, porque há poucos dias atrás foi lançado um satélite completamente novo, que é resultado de um esforço conjunto entre o governo de Israel, a indústria militar e algumas outras indústrias privadas, ultramodernas com startups e que lançaram, como eu disse, de Palmachim há 2 dias atrás, desta praia de Israel, um satélite que vai estar na baixa órbita da Terra e que tem grandes avanços tecnológicos na parte optoeletrônica, ou seja, a capacidade de seguir em tempo real vários objetivos simultaneamente. O míssil chama-se Ofek 16. Ofek significa horizonte e, sem dúvida alguma, este míssil é considerado um dos mais modernos do mundo. Israel está num grupo muito requintado de elite que tem condições de mandar satélites deste nível tecnológico e, sem dúvida alguma, para o que diz razão ao Irã, ao Hamas e outros inimigos de Israel, principalmente com este novo satélite, o Ofek 16, aumenta a sua capacidade de alerta e, sem dúvida alguma, melhora a segurança dos seus cidadãos. Este satélite, sem dúvida alguma, vai trazer grandes vantagens, como eu disse, porque consegue seguir vários objetos, vários objetivos ao mesmo tempo. E agora, esse é o tipo da notícia que me dá grande prazer em trazer e compartilhar com você, amigo e amiga da plataforma da Hebraica Nossa Casa. Ismail Haudi é hoje o nome mais conhecido no Ministério das Relações Exteriores de Israel. Ismail, como você ouve bem, não é judeu. Ele é árabe e ele tem origem beduína. Há alguns anos atrás, aqui no consulado israelense de São Paulo, estava um representante de Israel de origem drusa, uma das minorias do país não judaicas. Agora, Ismail é representante autêntico do Ministério das Relações Exteriores como embaixador. Exatamente isso. Ismail Haudi é o novo embaixador de Israel na Eritreia,
na África, um país importante porque tem vários milhares de seus habitantes trabalhando em Israel, é uma nova força de trabalho do país, e ter pela primeira vez na história do país, na história de Israel, um embaixador, responsável, chefe da embaixada em um país importante da África, que é beduíno, realmente mostra a capacidade incrível do Ministério das Relações Exteriores em montar um mosaico muito rico de pessoas que representam o país. São mulheres árabes, são drusos e principalmente agora com o primeiro embaixador beduíno. Os beduínos formam uma das minorias menores de Israel. Eles também servem o exército de Israel e agora com o Ismail Kaldi tem sem dúvida alguma o seu representante que chega mais no topo da representação do país. Ele está já há 10 anos no Ministério das Relações Exteriores, foi vice-cônsul em Miami, trabalhou em várias posições, inclusive lutou ao lado do governo de Israel para, nos Estados Unidos, estar em frente e batalhar contra os impactos, os efeitos do BDS, que são os órgãos que lutam contra Israel e pedem o boicote do país. O mais interessante é que Ismail, há 3 meses atrás, foi parado pela polícia em Jerusalém. E ele teve policiais sobre ele, no chão, paralisando-o enquanto ele gritava que não podia respirar. Lembrando o que aconteceu recentemente com George Floyd, nos Estados Unidos, que foi morto pelos policiais. Ismail Kaldi foi à polícia depois, fez um boletim de ocorrência e recebeu o pedido de desculpas do Ministério das Relações Exteriores, dizendo que foi uma situação embaraçosa. Ismail Kaldi levantou, sacudiu a poeira e agora representa esse mesmo país como o mais novo embaixador do país na África, na Eritreia, um embaixador israelense beduíno. O terceiro local mais visitado na Holanda é a casa de Anne Frank, a jovem que se escondeu em um dos cômodos de uma casa em Amsterdã, na Holanda, e é, sem dúvida alguma, o personagem mais importante do Holocausto, porque ela escreveu os seus diários, traduzidos em mais de 90 idiomas. O livro O Diário de Anne Frank virou o mundo inteiro, e a casa de Anne Frank em Amsterdã é algo que não se pode perder. E normalmente a casa de Anne Frank, ao longo do canal Prinsengracht, em Amsterdã, é local de visita de milhares e milhares de pessoas por dia. Era raro encontrar um dia da semana sequer em que não houvesse uma enorme fila diante deste local que é uma casa-museu e que conta toda a história de Anne Frank. Agora, desde março, estava fechado o museu devido à pandemia do coronavírus. Mas, a partir de 5 de junho, o museu reabriu as portas. E reabriu com, obviamente, novas regras, menos pessoas, mais distanciamento social. E o interessante é que, neste local, esta Casa-Museu de Anne Frank, a média diária de visitantes era de 9.000 a 10.000 pessoas por dia. Um número impressionante. Agora, com as novas regras, não mais de 350 a 400 pessoas podem visitar. Mas o interessante, pelo fato de que não há estrangeiros viajando e passando pela Holanda, está acontecendo um fenômeno. A população local está começando a conhecer não somente a casa em si, mas os segredos, os detalhes da vida e dos diários de Anne Frank. Simplesmente lotada diariamente, lotada, logicamente, lembrando este número de 350 a 400, há uma lista de espera e todos eles são holandeses. Pessoas que dizem que passavam por ali diariamente, mas nunca tinham condição de entrar devido à grande fila, e agora essa nova descoberta, a redescoberta da casa de Anne Frank, sua história e seus detalhes, pelos holandeses, graças a um dos impactos da pandemia do coronavírus. Uma das linhas mais importantes da filosofia judaica diz: sempre abra os seus braços para um estranho. Abra sua porta, receba alguém que precisa, ofereça uma mão. E sem dúvida alguma este pensamento, esta linha de comportamento judaica tão nobre, vem sendo representada de maneira especial e intensa pela comunidade reformista de Los Angeles. Através de uma ideia que nasceu em San Diego, também na Califórnia, agora em Los Angeles, encontra-se em ação um projeto que está trazendo benefício e tranquilidade para milhares e milhares de pessoas. Chama-se Safe Parking LA, ou seja, estacionamentos seguros.
Acontece que o número de pessoas que vivem em seus veículos nos últimos meses e anos não para de crescer. E em Los Angeles encontrou-se um caminho, através da iniciativa da comunidade judaica, para receber essas pessoas durante a noite, pelo menos. Ali eles encontram duchas, banheiros, pontos de eletricidade para carregar seus celulares e, principalmente, a segurança para que, junto de seus familiares, possam passar uma noite mais tranquila. A não ser do fato que vem crescendo o número de pessoas que tenta buscar este benefício nos estacionamentos de vários locais da cidade que são ativados pela comunidade judaica e que tem um custo de US$ 200.000 ao ano para limpeza e segurança e principalmente aquilo que é oferecido às pessoas, aquilo que está acontecendo é incrível. Vem crescendo o número de pessoas muito além da comunidade judaica que querem ajudar essas pessoas. Assim, já são 150 estacionamentos em Los Angeles que são coordenados e ativados pela comunidade judaica e agora por igrejas, mesquitas e até mesmo parte da prefeitura de Los Angeles que quer ajudar essas pessoas. Uma iniciativa boa, bonita e que traz muito benefício para as pessoas, especialmente nesse momento tão dramático no mundo.